Oi, oi! Sejam bem-vindos, boa noite. Hoje vamos falar sobre sono, um tema muito esperado, né? Pelo menos no consultório eu recebo muitos pacientes que reclamam muito do sono, que não têm dormido e tudo mais. Então, fique até o final, né, da nossa live de hoje. Vai ter muita coisa boa, eu garanto para você. Se vocês quiserem, já pode, né, colocando as dúvidas, se a gente conseguir responder, porque hoje o tema promete. E já vai colocando aqui para mim. Você dorme bem? Você tem algum tipo de dificuldade com o sono? Dorme bem? Tem insônia? Cansado todo dia? O quê? O que é essa questão? Porque a gente vai estar falando sobre sono, ansiedade e insônia. Então aproveita, tira um print aqui da nossa live, coloca lá no seu stories, me marca, fala na live com a Cibele sobre sono, ansiedade e insônia. Marca também o Dr. Bruno do Instituto Sono e Mente e chama mais pessoas para vir participar com a gente, né? Então já escreve aqui para mim. Você dorme bem? Que eu quero ir lendo aí para saber como é o sono de vocês, tá? O Leno, e bem-vindo, tá? Todos que estão aqui, Leno, Dani, Daniela, Josi, arte terapia, bastante gente, vamos lá? Às vezes estou deitado, desculpa, às vezes estou deitado e não consigo dormir. Eu acho que deve ser insônia. Isso. Nós vamos saber tudo isso hoje. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade para dormir antes do tempo, né? Deita na cama, rola, rola, rola e não consegue dormir. Bem-vindo, Victor. Bem-vindo, Rose. Tem pessoas que também têm dificuldade, acorda no meio da noite, demora para pegar no sono. Então, meu convidado especial já chegou. A Dani falou: não durmo bem, somente nas 3 primeiras horas. Nossa! Então, o doutor vai ter muita coisa para falar aqui para responder. Então, vamos lá, deixa eu convidá-lo. Doutor Bruno. E fiquem à vontade, participe com a gente, tá? Vai dando coraçãozinho aí se vocês estiverem gostando. Olá! Seja bem-vindo, doutor Bruno. Boa noite. Gratidão por você estar aqui, por ter aceitado, né, o meu convite de falarmos então sobre algo que é tão falado ultimamente no consultório, né? Recebo muitos pacientes falando de insônia, da dificuldade de dormir, e eu acredito que hoje o senhor tem muito a contribuir aqui. E comece se apresentando. Quem é o Dr. Bruno? O seu trabalho? Conta pra gente um pouquinho, porque tem muita gente aqui já e querem te conhecer. Olá, boa noite, Sibeli. Boa noite a todos. Eu me chamo Bruno Lacerda, eu sou farmacêutico. A princípio eu fiz um curso de farmácia, depois fiz uma habilitação em bioquímica. E durante o curso de farmácia eu fiz o meu trabalho de TCC, né, de conclusão, né, de curso, sobre o uso de um fármaco. Os jovens faziam uma superdosagem desse medicamento que chama Benflogin, que é um anti-inflamatório. E depois eu ingressei no curso de medicina. E aí esse tema ficou aí na minha mente, porque aí eu fiquei pensando em trabalhar com dependentes químicos. E quem trabalha nessa área da dependência química é o psiquiatra. Hoje eu Sim. trabalho, né, nessa área também da dependência química, sou psiquiatra, mas ao longo do curso, movido pela curiosidade também, fui em busca de uma especialização que é até nova assim, na área da psiquiatria, que é a medicina do sono. Então aí me tornei especialista em medicina do sono e aí atuo aqui em Pernambuco, em Recife, né, no Rio Grande do Norte, onde eu estou hoje, Natal, e em João Pessoa, na Paraíba.
Nossa, que bacana, muito bom, muito show. Nossa, tem bastante gente aqui com a gente. E na verdade, doutor, o que que acontece? A gente sabe a importância de uma boa noite de sono, que é um dos momentos mais importantes do dia, porque ele funciona como um alimento também, né? Assim como a gente come, bebe todos os dias, o sono ele é primordial. Então, eu queria começar te perguntando qual é a importância do sono para a vida de cada um. Olha, nós passamos um terço, né, das nossas vidas dormindo, né? O sono ele é tão essencial quanto a necessidade que nós temos de nos alimentar. Então, é ao longo da noite que vão ocorrendo, né, estágios do sono, que são definidos como o sono não REM, e esse sono não REM ele é subdividido em N1, N2 e N3. O N3, que é denominado como sono de ondas lentas, aí é nesse momento que ocorre o reparo de todos os tecidos, sabe? Há uma liberação de GH. Durante o sono REM, nós vamos observar que é a fase dos sonhos, o momento em que há a consolidação da memória, a consolidação dos afetos, sabe? Um restabelecimento das nossas funções psíquicas. Então, na verdade, o sono ele é importante para que o indivíduo ele encontre-se reparado para uma vigília seguinte. Uhum, sim. Ó, o doutor Manuel está falando aqui que é para o senhor mandar um alô para a psiquiatria, para Ponta de Campina. Isso, esse aí é um colega, Dr. Manuel Galdino, ele é psiquiatra especialista aí na infância e adolescência. Um grande abraço aí, Manuel. Ah, que legal, muito bem. Isso, então assim, muita gente, pelo menos no consultório, meus pacientes relatam muito que não dormem. Uma das pessoas que está nos assistindo aqui falou que nas primeiras 3 horas ela dorme bem, depois não mais. Aí um outro também colocou que ele tem dificuldade para pegar no sono, né? Então a gente ouve muitas pessoas não têm uma boa noite de sono. E isso afeta, claro, diretamente na qualidade de vida das pessoas. No outro dia, provavelmente ela está cansada. Isso afeta o humor também, né, doutor? Afeta em vários aspectos. Isso. E conta pra gente, quais são os fatores, então, hoje, né, que o senhor mais se depara, que impede a pessoa de ter essa noite de sono tranquila? Dentro desse contexto, Sibeli, tem um ponto importante, porque assim, existem alguns desenhos genéticos, sabe? Tem algumas pessoas que nós classificamos como vespertinas e outros como matutinos, não é? Que aí é um desenho genético. A pessoa, por exemplo, o matutino, ele acorda muito cedo, mas ele dorme muito cedo. Então ele Certo. consegue ser uma pessoa ativa, né, durante o dia. Mas tem algumas pessoas que geneticamente elas são programadas e elas dormem mais tarde e acordam mais tarde, entendeu? E aí existe, geralmente são conceituadas como preguiçosas, né? Porque não rendem bem, né? Durante o dia, principalmente ao Sim. longo da manhã. Mas aí é por isso que é importante, sabe, a conversa com o paciente e que seja por um especialista, porque muitas vezes vai ser diagnosticado como se fosse algum transtorno e na verdade a gente observa que não, que é o padrão genético de sono, sabe, daquela pessoa. Hoje nós sabemos assim que talvez a principal fonte problemática que gere problemas relacionados ao sono é a questão da luz, né, da luminosidade. Né? Nós temos muito mais dispositivos elétricos, eletrônicos, e muitos deles estão ali bem próximo da cama, né, do indivíduo. Sim. Então, muitas vezes a pessoa passa a ter algum problema no trabalho, algum problema financeiro, né, um desajuste afetivo, e tem uma certa dificuldade para iniciar o sono. E comumente liga a televisão para passar o tempo, pega o celular, né, pega um notebook para passar algum e-mail, para ver, né, um Facebook, um Instagram.
Só que esquece que essa luminosidade está impedindo a liberação de melatonina, né? Porque a melatonina ela é liberada com a privação de luz, entende? Então, se há exposição à luz, então o indivíduo já não vai liberar melatonina. E hoje a gente vê aí uma enxurrada de pessoas tomando melatonina, mas basta apenas ter uma higiene do sono, não se expor à luz no horário que for dormir, sabe? Entendi. Então, aí, um fator crucial é esse, mas existem muitos outros, né? Alimentação copiosa, ali próximo do horário que for dormir, a gente orienta para que o indivíduo faça uma alimentação mais leve, não faça uma atividade física no horário, próximo do horário que for dormir, deve ter um intervalo aí de pelo menos 3 horas, que é um aumento de temperatura, e vai contra a fisiologia do sono, porque quando a gente inicia o processo de sonolência, há uma diminuição de temperatura. Então, como há um aumento do metabolismo, um aumento de temperatura com a atividade física, o corpo tem dificuldade de resfriar. Entende? Então, vai de encontro à fisiologia do próprio sono. O uso de Ah, cafeína, de nicotina, qualquer estimulante também, deve haver um intervalo de pelo menos 6 horas. nossa, 6 horas? 6 horas. Meu Deus! Na verdade, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver de quem que é. É, ela queria saber se ela gostaria de saber, a Tatiane, se leite morno funciona mesmo, né? Se é mito ou é verdade essa questão de tomar leite morno, se ajuda, se prejudica o sono, se faz sentido. Na verdade, o que ocorre é que alguns alimentos, né, como por exemplo os derivados do leite, o próprio leite, são ricos em triptofano, né, que é um aminoácido que ele é convertido em serotonina, sabe? Então, diminui a ansiedade, sabe? É importante assim que a gente oriente também os pacientes, principalmente aqueles pacientes que já têm uma personalidade mais ansiosa, para que eles busquem uma alimentação saudável e que busquem alimentos ricos em triptofano, para que haja, né, essa redução da ansiedade, para que também não virem reféns de medicamento. Né? Assim como a atividade física, né? Nós também a alimentação é importante, a atividade física a curto prazo vai diminuir a ansiedade, né? Principalmente a atividade física aeróbica. Então, o leite funciona. Funciona sim. Olha, que interessante. Tati, obrigada pela pergunta, porque provavelmente as pessoas que estão aqui, eu, né, desconhecia essa dica, e as pessoas que vão assistir depois, com certeza já pode anotar essa dica do Dr. Bruno também. Doutor, na verdade, assim, eu sou uma pessoa muito agitada e eu tinha muita dificuldade, eu me sentia assim extremamente cansada no outro dia, uma coisa impressionante. E todos os dias assim. Aí eu acabei procurando então o meu pneumologista, ele também ele trabalha, né, com o Instituto do Sono, e eu acabei fazendo, dormindo lá, fazendo todo aquele procedimento. E segundo o que ele me falou, é que em 60 minutos eu acordo 6 vezes. Então, né, de 10 em 10 minutos, mas ele falou que isso é inconsciente, que não é assim, ai, tô acordada, acordei. E por isso a razão, então, de eu estar sempre cansada. Mas aí não foi feita nenhuma intervenção. O que que o senhor poderia me dizer sobre isso? Também queria até saber se essa relação, do sono tem a ver com o sistema imunológico, não? Sim. Essa questão aí da polissonografia, é importante que se diga que, na verdade, o que a gente investiga, para quem tem insônia, a polissonografia não é indicada. Sabe? O paciente, ele já é uma queixa subjetiva. Ele já chega no consultório e informa, né, que não consegue dormir. Tem dificuldade para iniciar, dificuldade para manter, ou tem um despertar mais precoce do que o habitual. Sim. Aquele exame, né, que é a polissonografia, ele vai analisar outras variantes, né? A incursão respiratória, né? A dinâmica ventilatória ao longo da noite, a oxigenação dos tecidos, a frequência cardíaca, a questão da movimentação dos membros, sabe? Porque, na verdade, se nós colocarmos em qualquer pessoa aquele aparelho, né, que ele é composto por alguns eletrodos até a nível, nós chamamos de eletrocefalograma, né, que vai avaliar a atividade elétrica cerebral. E
todos os outros eletrodos, né, para que sejam analisados esses parâmetros que eu falei há pouco, a pessoa provavelmente não vai dormir bem. Um ponto já é a questão de muitas vezes não dormir na sua casa, né? Vai dormir no laboratório do sono. E ainda vai dormir repleta de fios. Então, o estagiamento do sono, ele é alterado, sabe? Na verdade, deveria ser feito um exame, que não seria válido, para que a pessoa soubesse do que se trata, como é aquele exame. E aí sim, um outro exame, que esse sim seria válido. Talvez até um outro, sabe? Para que não houvesse variantes. Mas, na verdade, a gente solicita, né, esse exame para investigar se há apneia obstrutiva do sono, sabe? Que aí o indivíduo ele vai apresentar essas pausas respiratórias ao longo da noite e aí ele não teria como me dizer ou lhe dizer, né, que ele acorda ao longo da noite, porque isso que aconteceu com você a gente chama de microdespertar. Você não tomou consciência, né, do seu despertar, mas a nível de atividade elétrica cerebral foi captado, né, uma atividade mais rápida. Então você despertou e voltou a dormir. Então, nós observamos a apneia obstrutiva do sono, sonambulismo, transtorno comportamental do sono REM, movimento periódico, né, dos membros. Então, assim, existem outros transtornos que são investigados. E a gente solicita, em geral, quando ocorre isso. O paciente fala que dorme, mas está sempre cansado. Está sempre mal-humorado, né? Está muito irritado, muito fadigado, sonolento. Então, tem alguma coisa errada. Porque é como se fosse até uma matemática. Se ele não dorme, se ele tem insônia, no outro dia ele vai se queixar de tudo isso, né, que a gente está falando. Agora, se ele dorme, então não era para apresentar tudo isso. Aí é o momento que a gente vai investigar. Ah, nossa, muito bom. E a gente sabe, né, que uma das funções do sono é exatamente fortalecer o nosso sistema imunológico, né, doutor? E enquanto a gente dorme, o nosso organismo ele se encarrega de fazer, né, de ter essa função e de fazer aí o funcionamento das nossas defesas naturais. Fala um pouquinho então dessa relação do sistema imunológico com o sono. Isso. Basta a gente lembrar o seguinte, que os estudos que são conduzidos com ratos, que fazem com que os ratos fiquem privados de dormir, em geral, os ratos morrem ao longo de 15 a 20 dias. E eles morrem por infecções oportunistas, sabe? Então, assim, assim como eles, né, nós também somos assim. E existe uma doença, né, que é chamada insônia familiar fatal, que geralmente os pacientes cursam, né, com óbito, em virtude de infecções também oportunistas, pelo fato de perderem a espontaneidade de dormir. Sabe? É uma patologia bem rara, mas é descrita também na literatura. E, na verdade, é isso, né, que eu falei anteriormente. É um momento para que haja um restabelecimento, né, de todos os sistemas. E um deles, né, que é o nosso sistema imunológico. Sim. O Olenildo está falando que ele melhorou muito dormindo mais cedo. O Manuel falou que a ansiedade foi que me causou ansiedade. E o uso de medicação é muito arriscado. Aí tem outra pessoa falando que melhorou muito dormindo mais cedo. Faço minha leitura, tomo meu banho morno e desligo o celular, como o doutor Bruno recomenda. Então essa é uma recomendação que o senhor faz? De desligar o celular. Quanto tempo antes? Vamos supor que meu horário de sono é 10 da noite. Que hora seria recomendado, então, eu não ter a luz do celular, né, ou do notebook, ou de qualquer lugar, diante dos meus olhos, né, da TV? Na verdade, eu estipulo assim com os pacientes, eu oriento da seguinte forma. Eu peço para que ele mantenha um horário regular. Né? Então, eu costumo perguntar qual horário você vai para a cama. Né? Então, Certo. a pessoa me fala que vai lá dormir realmente 9, 10, 11 horas. Então, até esse momento, ele pode ver a sua TV, pode mexer no seu celular. Mas, a partir daquele horário, que aí vai ser definido, né? Porque nós vamos trabalhar a questão do ritmo biológico. A gente vai começar a sinalizar para o organismo que há um ritmo ali. Então, vai ter um horário para dormir, um horário para acordar.
e os horários, a sinalização também dos horários das principais refeições. Isso também é fundamental para a gente sincronizar o nosso relógio biológico, sabe? Então, as principais refeições e esse horário de dormir e acordar. Então, naquele determinado horário, o paciente vai para a sua cama e aí desliga o seu celular, desliga a sua televisão e aí vai fazer uma leitura. Eu costumo orientar a leitura. Então, um livro de cabeceira, sabe? O abajur, né? O indivíduo não vai estar olhando ali para a luz, né? E vai estar olhando para o seu livro, para a sua revista, para uma Bíblia, certo? E isso é importante também para que se reduza as preocupações, né, do dia, as preocupações com o futuro. Então, o foco vai ser ali para aquele momento, né, para aquela leitura, para que haja uma tranquilização e assim que o indivíduo consiga reconciliar-se com o seu sono. Ai, nossa, quanta dica legal. O Leno até colocou, eu não sabia, né? Que o leite ajudaria a pessoa a dormir. E para quem dorme com a luz acesa, falando de luz, então, por exemplo, né? Às vezes tem crianças, tem pessoas que têm medo do escuro e acabam dormindo, então, com a luz acesa. A luz do quarto ou a luz do abajur, como o senhor citou. Isso interfere no sono ou não? Não é o ideal, né? O ideal é que realmente seja um quarto escuro, né, sem ruído, sabe, uma temperatura também agradável para aquele indivíduo. Agora, se não há prejuízo, sabe, se no dia seguinte essa pessoa não tem prejuízo algum, então não tem problema. O problema é quando se inicia o prejuízo, né? Quando essa pessoa começa a não apresentar um sono reparador. Então aí a gente vai ter que começar a mexer nesse ambiente. Grande Márcio, Entendi. obrigado, meu amigo. Isso, ó. E quem dorme com a TV ligada? Tem gente perguntando. É a mesma questão, sabe? Muitas vezes as pessoas falam para mim no consultório, doutor, mas eu só durmo com música, eu durmo com a TV. Se dorme e está bem, a gente não vai interferir em nada, sabe? A questão é essa, é que se há prejuízo. Então, se há prejuízo no sono, dorme com a TV ligada, então já são dois fatores aí prejudiciais. Um é a luz e o outro é o ruído. Por quê? Se você está lá iniciando o processo de sonolência, e aí o seu cérebro ele está captando ali o ruído do ambiente. E o ruído ele está mudando o timbre. Né? Uma coisa interessante na televisão é que nada é feito por acaso. Né? Não sei se vocês já perceberam, né? Quando a gente está assistindo um programa e aí vem aquele... Eu vou citar o exemplo aqui da Globo. Aquele plim-plim da Globo. Se você prestar atenção, aquele ruído ele é bem mais alto do que o volume do que o volume que você estava ouvindo lá, um filme, uma novela. Por quê? Porque aquele momento ele quer que você preste atenção, né, para o chamado dos comerciais, entende? Então, aquele momento altera bastante o timbre, né, a sonorização. E aí, para quem está iniciando lá o seu processo de sonolência, é um momento de gerar um microdespertar. Sim. Porque o cérebro vai captar que houve uma mudança no ruído do ambiente. Olha, nossa, que interessante. E no caso, sabendo então que o nosso corpo precisa dormir para se restabelecer, né, para funcionar melhor, para curar, para descansar, né? Quais são os impactos dessa privação crônica do sono? Porque tem pessoas que, eu tenho uma paciente mesmo que ela fala assim, Belle, ela até me mandou mensagem, você recomenda que eu procure o psiquiatra? Faz meses que eu não durmo. Então, qual é o impacto disso, né, dessa privação crônica do sono? Olha, a privação crônica do sono pode gerar problemas da ordem da obesidade até um acidente. Né? Por quê? Nós sabemos que há a liberação de leptina, que é um hormônio sacietogênico. Então, essa pessoa, sem dormir, no outro dia ela vai ter mais fome, porque ela não libera esse hormônio que diminui a sensação de fome. Não é? Se ela está acordada, ela tem mais tempo também para buscar alimentos ao longo da noite. Não é? Isso, ela relata isso. Isso, até Xênia, que entrou agora aí, ela até me fala sobre isso, que ela disse que o sono alimenta. E é verdade, né? Porque se nós estamos dormindo, então não tem como a gente buscar algum alimento. Entende? Sim.
Além disso, como eu falei, há um restabelecimento dos tecidos, então há uma tendência maior a dores, né? A gente escuta hoje aí muitas pessoas falando sobre fibromialgia, e aí muitas vezes são pessoas que não dormem bem, estão privadas de sono, sabe? O limiar para a dor, ele reduz, e aí há essa tendência, sabe? Uma tendência a ter enxaqueca, tensão muscular, sabe? Há também essa questão, né? Porque como não há um restabelecimento das funções mentais, lapso de memória, né? Um prejuízo na atenção, então há uma queda do rendimento acadêmico, queda do rendimento laboral e uma chance maior de acidentes automobilísticos e acidentes do trabalho, né? Porque a pessoa ela pode ser mais relapsa, né? Na questão da sua coordenação, das suas atitudes e comportamentos. Ótimo. O Manuel falou que eu li ali em cima, ficou meio confusa a frase, que foi a ansiedade que causou a insônia, né? Falando de ansiedade, eu tenho um programa, doutor, que se chama Ansiedade na Medida Certa, que é um grupo, né, de até 10 pessoas que participam e, na verdade, a gente prioriza muito essa questão de identificar em que ponto a ansiedade te atrapalha, né? E aí ele me disse que a ansiedade então causou a insônia. A gente sabe que a privação do sono, ela afeta muito a questão do humor, né? A irritabilidade, essa oscilação de humor, eles ficam mais impacientes, a gente sabe disso. E a pessoa ansiosa, ela já vai deitar com o pensamento muito acelerado. Nossa, amanhã eu tenho que fazer isso, olha, fim de semana eu tenho isso. Então, de que forma a ansiedade atrapalha o nosso sono? É isso aí, essa questão eu acho que é a questão crucial, sabe, assim, no consultório. A maior parte dos pacientes que apresentam insônia, eles têm um componente ansioso já associado, sabe, porque o fato de não dormir já gera uma preocupação, né, um pensamento antecipatório de que talvez ele não volte a dormir mais. E no outro dia ele sabe que ele tem que render. Então, o trabalho que é feito no consultório é essa desconstrução, sabe? Para que ele entenda que ele dormia antes do problema e que ele vai voltar a dormir, entendeu? Ele não perdeu a espontaneidade de dormir. Então a gente trabalha nesse sentido, para desarmar essa ansiedade que já é gerada com o próprio sono e muitas vezes existem outras questões, né, que geraram essa insônia a priori, né? Como eu disse, problema financeiro, um problema no trabalho, um desajuste nas relações interpessoais, e aí começou a gerar uma ansiedade, uma preocupação, e ele leva essa preocupação para a cama dele. Mas aí depois ele já começa a ficar preocupado com o fato de não dormir. E eu costumo fazer essa pergunta para os pacientes. Se o paciente está muito preocupado com algum tema ou com vários temas, e aí ele vai falando, e muitas vezes não está. Muitas vezes a gente chama, né, insônia aprendida, né? Ele está preocupado com o fato que ele não dorme mais. Ele não está preocupado com mais nenhum outro tema, ele está preocupado com isso. E aí a gente trabalha com o próprio sono, entendeu? Com a insônia, que está afetando a vida dele. Nossa, que interessante, porque na verdade é isso, né? As pessoas elas já antecipam, né? Olha, eu não consegui dormir, provavelmente essa noite eu não consiga dormir de novo. E automaticamente fazendo essas programações, já fica instalado que ele vai ter dificuldade, né, doutor? Ele mesmo já vai programando a mente, eu não vou dormir, eu tenho dificuldade, eu não consigo, né? Isso, é isso que acontece realmente. Que legal. Estão perguntando aqui, a Emiliana, e o banho morno? O banho morno, ele relaxa, ele ajuda nesse processo, né, de relaxamento e ter uma noite de sono melhor, ou não, ele não interfere em nada? Como que o senhor vê essa questão? Essa é uma orientação também que eu costumo dar para os pacientes, porque, na verdade, quando se inicia, né, a sonolência, há uma queda de temperatura que é fisiológica.
É tanto que depois do almoço também, entre 1 a 2 horas da tarde, nós temos outra queda de temperatura. Por isso que a gente tem aquela sonolência, né? Ah, E eu peço para que os pacientes tomem esse banho morno. Por quê? Porque há um relaxamento da musculatura, né? E faz parte até dessa rotina, sabe? Uma rotina próximo do horário de dormir. Então, esse banho, a leitura, mas o fato de se expor a essa água, né, morna vai aumentar a temperatura do corpo. E o corpo percebe que a temperatura aumentou e ele próprio vai tentar resfriar, né? Diferente da atividade física. Porque a atividade física, a gente mesmo se percebe. Quando a gente faz uma atividade vigorosa, a gente, após tomar um banho, a gente percebe que continua, né? Aquele calor, aquele suor, né? A gente tem uma dificuldade para resfriar o corpo, porque o metabolismo aumentou muito. Diferente do sim. banho morno, apenas o banho morno, que a gente percebe que o corpo ele consegue se resfriar logo. E aí sim, vai ajudando nessa fisiologia, porque há essa tendência de haver uma queda natural. E aí é o momento que aí você vai relaxando, fazendo essa leitura, não está se expondo à luminosidade, está rompendo essa parte cognitiva, né, com a leitura que não vai estar pensando, né, no fato que talvez não vá dormir, nos problemas do dia seguinte, ou mesmo nos problemas do próprio dia. E é por isso que a gente solicita esse banho. Nossa, então, gente, olha lá. Leite morno. Nossa, gente, 3 dicas já aqui, ó, que foram preciosas. Leite morno ajuda. Uma leitura antes ajuda. E agora o banho morno. Então já foram 3 estratégias funcionais, né? Porque assim, se eu não durmo bem, eu como, se eu não durmo bem, eu tomo remédio, se eu não durmo bem, eu fico com a luz. Então são todas estratégias disfuncionais, né, doutor? Por isso que é importante a gente buscar aquilo que funciona, aquilo que dá certo, porque a nossa meta principal é ter uma boa noite de sono e estar bem para o próximo dia. Aí o Marcelo pergunta aqui: e quando o sono é excessivo? Quando o sono é excessivo, aí é um momento que a gente vai ter que investigar. Né? Existem pessoas que são dormidores longos, que a gente classifica como dormidores longos. Eles precisam de mais do que 9 horas de sono para que tenha a sensação de que o sono foi reparador. Mas tem pessoas Certo. que dormem mais do que essas 9 horas e mesmo assim ainda percebem-se sonolentas, cansadas. Essas pessoas elas devem procurar um profissional para investigar, sabe? Tanto a partir de exames laboratoriais, porque pode ser uma anemia, pode ser um hipotireoidismo, sabe? Como pode ser também algum desajuste ao longo da noite, como por exemplo a síndrome da apneia obstrutiva do sono, um transtorno como o movimento periódico dos membros, algum transtorno que está fragmentando o sono desse indivíduo e que faz com que ele necessite de mais horas do que o habitual. Oh, então, isso já é orgânico. Tem pessoas, então, por exemplo, né? Tem gente aí que dorme lá meia-noite, 6 da manhã, tá de pé e tá tranquilo e não tem o cansaço. E pessoas que vai dormir 9 da manhã, mas precisa acordar. Não, vai dormir 9 da noite, precisa acordar 9 da manhã. Então, isso é orgânico. É uma necessidade de ter mais horas de tempo para descanso. É isso Não, não ou não? entendi. Como? Essa questão da pessoa precisar de mais tempo, ou pessoas que têm menos tempo, né? Isso é mais orgânico, né, do próprio organismo. Não, é isso, sabe? Em geral, a população necessita de 7 a 8 horas de sono, Sim, né? Mas aí é como eu disse, precisa desse número de horas para se sentir restaurado, restabelecido para a vigília seguinte. Mas aí tem alguns que são os dormidores curtos, que eles precisam de menos do que 7 horas de sono sim. para se sentir reparado. E os dormidores longos precisam mais do que 9 horas de sono. E tá tudo bem das duas formas, nenhuma E aí, delas influencia negativamente. não, agora se essa pessoa ela dorme o número de horas, né, menos do que 7 horas ou mais do que 9 horas, e mesmo assim ela se sente cansada
ou mesmo essas pessoas que necessitam, que a maior parte da população se dorme 7, 8 horas e se sentem cansadas, então tem alguma coisa errada. Esse é o Sim. momento de se investigar, entende? O ideal é que a pessoa viva ritmada. É o que eu falei anteriormente. Então, assim, a pessoa deveria ter um horário para dormir e um horário para acordar e que não necessitasse de um despertador. Se ela necessita de um despertador, mostra que ela está privada de sono. Sabe, o ideal é que aquele despertador fosse apenas a última barreira para que ela não perdesse a hora. O ideal era que ela acordasse ali mais ou menos aquele horário. Poderia até ter um despertador, mas que não fosse essa obrigatoriedade dela acordar, né, com o barulho do despertador, fosse despertada, sabe? Então, para as pessoas que estão vivendo assim, o ideal é que busquem ajustar essa rotina do sono, que durmam um pouco mais cedo, porque a gente pode ajustar o nosso ritmo biológico. Por isso que eu falei da necessidade desse ritmo, sabe? Então, assim, a gente trabalha no consultório essa questão, para que a pessoa viva ritmada, para que no dia seguinte não tenha prejuízo. Porque as pessoas não pensam. Funciona como, funciona como essa rotina que a gente faz da vida, né? O horário da acordar, de que horas a que horas eu trabalho, o Isso, horário que eu vou dormir, mais ou menos isso. A higiene isso, do sono. isso, a higiene do sono. Sabe? E assim, tem algumas pessoas que têm que acordar muito cedo, então o ideal é que deixassem até que a luz do sol entrasse mais cedo, né? Sabe, na sua janela, para que o cérebro já captasse a luminosidade e que houvesse já a supressão da melatonina. Porque é tudo tão perfeito, essa nossa dinâmica em relação ao sono, que nós temos entre 4 e 6 ciclos de sono REM, né, da fase dos sonhos ao longo da noite. É como se fosse assim, né, o sono não REM. N1, N2, N3, sono REM. Então a gente teve o primeiro ciclo, que dura em média 90 minutos. Então, o indivíduo começou a dormir em 90 minutos, ele provavelmente vai estar no estágio do sono, dos sonhos, né? No estágio dos sonhos, o sono REM. E aí esse ciclo ele ocorre entre 4 e 6 vezes por noite. Entre 4 e 6 da manhã é quando a gente tem o nosso maior REM, a fase dos sonhos mais duradoura. E isso ocorre por quê? Porque há uma programação já a nível cerebral para que o indivíduo, quando desperte nessa fase dos sonhos. Por quê? Porque já vai haver uma atividade cerebral. O cérebro, ele está muito ativo nesse momento. E aí a pessoa acorda, mas já acorda meio que ativa para iniciar o dia. É tanto Sim. que a gente percebe quando a gente muitas vezes vai tirar um cochilo ou mesmo acorda com um despertador e a gente não entrou nessa fase naquele momento, a gente está no sono de ondas lentas, que é o sono não 3, não REM N3, e a gente acorda, e acorda muito pesado, acorda muito sonolento, acorda com dor de cabeça, né? É mais difícil, né, esse despertar. Então, até isso, né, a gente entende que a dinâmica ela deve ocorrer assim. Então, é bom que a gente faça esse ajuste e a gente começa a ter uma melhor qualidade do sono, mas também uma melhor qualidade de vida, né? Olha, que interessante. Muito, né? Muita coisa boa. O senhor, agora com essa questão do corona, o senhor, né, para quem tiver interesse de repente em procurar, o senhor atende online, não atende? Como funciona o processo? Na verdade, eu não estou fazendo, sabe, esses atendimentos. Nós temos uma rede assim, de psicólogas, né, nas unidades aqui onde eu atendo. Elas sim vão fazer esse suporte online. Eu, na verdade, estou fazendo mais dando continuidade às prescrições, né, dos pacientes que não podem ficar sem a medicação. A medicação, né? Tá. Isso. Você Bom. está fazendo também? Está fazendo os atendimentos online? Ah, com certeza. É, Sim, sim. Eu já fazia antes do corona, né? Agora a intensidade dos atendimentos online cresceram, né? Porque aí a gente atende todos os lugares. sim, tá certo, mas isso mesmo. Bom, tem uma mamãe aqui perguntando, no caso para criança, doutor, qual orientação ela deve seguir quando o filho fala, mamãe, não consigo dormir e essa frequência tem sido grande, né? Diária.
É, na infância, sabe, o principal transtorno aí é a insônia, né? E muitas vezes tem relação com os maus hábitos, sabe? E aí passa por essa questão aí da luminosidade, sabe? Não se tem uma rotina para o horário que vai dormir, o uso dos dispositivos eletrônicos que a gente sabe que é uma realidade hoje, né? Que muitas vezes dá um certo sossego ali para os pais, mas essa questão dessa luminosidade vai alterar o ritmo biológico ali da criança também, né? Em relação a essa liberação de melatonina. Então, a gente sempre quando a gente está diante de uma criança que não dorme bem, né, que tem insônia, porque são coisas diferentes, né? Uma questão é a insônia, né? Outra questão é aquela criança que dorme, mas no outro dia acaba dormindo na sala, né? Tá muito sonolento, e aí sim a gente vai investigar. Mas para essa que tem insônia, a gente vai sempre tentar restabelecer essa rotina, né? A higiene do sono, buscar uma rotina mais relaxante ao longo da noite, sabe? A mãe pode buscar fazer uma leitura ao invés, né, de entregar esse dispositivo eletrônico ali para o filho, deixar Sim. ali um ambiente com a luminosidade mais branda, né? Uma música mais relaxante. Entendeu? Então, assim, são algumas intervenções que podem ajudar, né? Aliado a isso, essa questão do ritmo, alimentação saudável, a atividade física também, que vai ajudar nessa Sim. qualidade do sono. E medicação, Isso. a gente praticamente não usa, né? Na infância e também adolescência, que já é um período mais difícil, porque aí sim, os adolescentes já utilizam bem mais, né? Esses dispositivos, muitas vezes tem televisão no quarto e aí são Sim. bem mais independentes e às vezes é mais difícil, né? A gente fazer essas modificações. Nossa, doutor, passa tão rapidinho, tá tão gostoso aqui que eu tô, nossa, só de ouvir o senhor aqui, já tá, sabe assim, quando você já vai entrando naquele clima de relaxamento, de tranquilidade, que bom. Só que a gente já tá com o nosso tempo, já são 10h15, tem ideia? E isso passou E rápido. passa muito rápido. Então, assim, tem bastante gente perguntando, falando, mas assim, conta pra gente então, o que está acontecendo com a nossa população, já que a queixa é que os brasileiros têm dormido menos. É, os últimos estudos têm mostrado isso, né? Os brasileiros têm dormido menos do que 6 horas e meia, né, por noite. E aí mostra que os estudos têm mostrado que está havendo uma privação crônica de sono, né, na nossa população. Como nós falamos anteriormente, né, os males são inúmeros, né? Sim, Eu acredito que o que está ocorrendo, na realidade, é a autoprivação, né? A gente sabe que as dificuldades são inúmeras, né, no nosso país, problemas econômicos, né, a competitividade tem aumentado e as pessoas têm que trabalhar mais, têm que estudar mais, encontram-se isso. mais estressadas e aí Uma muitas pressão vezes social, né? isso, e aí muitas vezes não tem cuidado com a alimentação, não tem cuidado com a sua atividade física, não tem cuidado de ter o seu momento de lazer com sua família e aí não tem cuidado também com o seu sono, sabe? Sim. Então, as pessoas não se atentam para essa questão, né? Que é uma necessidade humana, né? Assim como o alimento, o sono é essencial para a nossa sobrevivência, sabe? E aí, ao longo do tempo, essas pessoas acabam pagando um preço e um preço caro, porque Sim. muitas podem apresentar distúrbios cardiovasculares, né? E aí existe um êxito que, de morte, né? De óbito. Então é bom que Nossa. vocês se atentem, né, para isso, o quanto antes. Meu Deus. E as pessoas, né? Tem até uma aqui que eu falei, meu Deus, é, é errado eu colocar o despertador para 8 horas de sono, acordo, tomo o remédio, durmo depois de 1 hora, o despertador toca de novo e tomo outro remédio. Depois de 1 hora, toca de novo e nada.
Então, assim, né, doutora, a gente vê, inclusive até nos meus pacientes que às vezes vêm encaminhado pelos psiquiatras, que as pessoas têm tomado e se automedicado. Eu tenho percebido, né, ela falou do Pax 5 miligramas, que as pessoas têm se automedicado ou exagerado. Fala assim, eu só tomo, eu só durmo se eu tomar o Rivotril, eu só durmo se eu tomar até remédio, aqueles remédios que dormem quando vai fazer viagem, esqueci o nome. Então, e essas pessoas que tomam remédio para dormir? É, na verdade, assim, as pessoas têm que estar atentas para que não virem assim refém de medicamentos, né? Eu costumo dizer que o paciente que tem insônia, eles acabam tendo uma tomada antecipada de decisão. Como eles sabem que tem um medicamento em posse, muitas vezes eles fazem uso desse medicamento sem que, que dê a oportunidade de o seu sono, de que ele surja espontaneamente, sabe? Então, assim, naquele horário, ele não faz a higiene do sono, pega um copinho com água, toma um medicamento e vai lá dormir, sabe? E se ele está de posse de um medicamento que causa dependência, como esse tarja preta, ou mesmo um medicamento como esse que foi falado, né, que é o Zolpidem, 5 miligramas, 5, 10 ou de 12,5, ou mesmo Zopliclona, que são conhecidos, esses fármacos são conhecidos como drogas Z. Esses fármacos geram prazer, por isso causam dependência. Se o paciente passa a usar mais do que 3 vezes por semana, já corre um risco grande de estar preso, Sim. de se tornar dependente desse medicamento por mais do que 4 a 6 semanas. Então, o ideal é que não use. O que eu busco no consultório é sempre deixar algum medicamento que o paciente não fique preso a ele, que não tenha chance de se tornar refém, né, desse medicamento, e que não antecipe a tomada do medicamento. Sim. Para Ótimo. que observe se esse sono já vem de forma espontânea, sabe? E aí ele vai fazer todas aquelas mudanças, né? Em relação a essa rotina dele, sabe? Em relação à atividade física, vai melhorar a alimentação, buscar esses alimentos ricos em triptofano, se afastar da luminosidade, fazer essa leitura. E aí, se houver essa dificuldade, se ele se percebe inquieto, né? Está percebendo que está passando o tempo. Porque, assim, um outro ponto que é trabalhado é a questão do relógio. Você dormir com um relógio, ou se no quarto tem algum relógio, né, que você pode ver a hora, isso é muito ruim, porque isso aumenta a ansiedade também. Você ficar tentando controlar ali o seu sono. Você vai observando que o Isso. tempo está passando, você não está dormindo, e isso vai aumentando ainda mais a sua preocupação. Então, é bom se afastar disso também. Que maravilha. E outra, né, doutor? É importante lembrar, o senhor sendo psiquiatra, eu sendo psicóloga, que a ajuda psicológica também é essencial nesse momento, porque às vezes, né, o medicamento ele vai atuar no sintoma, mas a terapia, né, a ajuda psicológica, ela vai agir na causa. O que é que está me impedindo de dormir? O que é que está acontecendo para eu despertar tanto, né? Quais são aqui? Vamos trabalhar junto as estratégias funcionais, as compensatórias positivas que vão favorecer, então, você ter esse sono tranquilo. Então, nunca se automedicar, essa terapia combinada, né, da psiquiatria com a psicologia, ajuda muito. Depois, na proporção, eu já tive vários pacientes, doutor, que iam tendo uma melhora tão grande com o processo terapêutico, e eu tenho muita parceria com o psiquiatra e a gente conversa muito sobre os casos. E automaticamente a dosagem da medicação ia sendo diminuída, né? Sim, sim, não, justamente. Eu trabalho, né, como eu disse há pouco, eu trabalho em conjunto com psicólogas aqui em Natal e em João Pessoa. Sim. E, e eu acho fundamental. A minha linha é a linha biológica, né? Eu trabalho objetivando se há, né, algum transtorno e se há necessidade do uso de algum medicamento.
né? Então, Maravilha. investigo se há algum prejuízo ali na qualidade do sono, né? Que distúrbio é, como nós vamos abordar esse problema, né? Se a nível mental, se há um prejuízo que esse indivíduo ele não consegue mais conduzir a sua vida, e aí se faz necessário lá um uso de algum medicamento, um antidepressivo, um ansiolítico, um antipsicótico, um estabilizador do humor, para que ele se restabeleça, mas sempre em conjunto com a psicologia, Com né? Fazendo a abordagem, né? Para que mude, né? A forma, muitas vezes, de encarar o mundo, porque geralmente há um gatilho, né? Aquele evento estressor para que se ecloda, né? Essa doença mental. E aí, por isso que é fundamental o trabalho de vocês. Ai, doutor, que maravilha! Então, assim, bem rápido, porque eu quero me despedir, né? A gente tem 5 minutos. Em 5 minutos, fala pra gente as 3 maiores orientações, as orientações mais importantes para que a gente consiga manter, então, uma boa noite de sono. Ó, a gente, o que o insone, né? Quem tem dificuldade para iniciar, manter o sono, ele deve ter em mente que o seu quarto deve ter no seu ambiente, o seu quarto deve ser escuro, né? Não ter ruído, sabe? Então, primeiro ponto, ter esse cuidado com o seu ambiente, né, de dormida. Sabe? Esse ambiente ele não é o seu inimigo, né? O seu, foi sempre seu amigo, e aí, por algum momento, Exato. tornou-se inimigo. Né? Um outro ponto é essa questão do uso, né, ou da alimentação copiosa ou do uso de estimulantes. Então, ter esse cuidado, né, com cafeína, com chá mate, chá verde, esses Red Bull, Coca-Cola, qualquer bebida cafeinada. Então, assim, à noite, nada disso. Nem alimentação copiosa, próximo horário de dormir, nem estimulantes. Ótimo. E a outra questão é a luminosidade. Então, assim, ter cuidado com essa luminosidade e tentar evitar levar esses problemas para a cama, os problemas do dia, essa ansiedade. Então, quebrar com a leitura. Certo. Alguma dica a mais? Nossa, na verdade foi tão cheio de dica, né? Que quem perdeu a live hoje, depois, lembrando, viu, doutor? A live eu sempre coloco no YouTube, né? Para que outras pessoas também possam, durante a semana, durante um tempinho de folga, ela possa assistir, porque eu estou fazendo live todos os dias. Então tem sido muito bacana, as pessoas têm assim acompanhado e têm colocado o quanto isso tem ajudado, né? Os temas maravilhosos. Então hoje sobre o sono é a realidade de muita gente e o senhor brilhantemente deixou a nossa noite aqui muito mais, muito assim, cheia de dicas, cheia de coisas, com certeza. Dormiremos melhor hoje e iremos lá no seu feed para contar. Tá bom, eu agradeço aí a oportunidade, Sibeli, foi muito bom, viu? Foi E excelente. mais à frente a gente pensa aí em algum outro tema para trazer aqui mais informações aqui para a população. Vamos, vamos sim. Então, que Deus te abençoe, que o Senhor continue transformando vidas, porque aqui foi só elogios para o seu trabalho, né, do quanto o Senhor é um médico competente, de ética, e hoje até parabenizaram pelos convidados que eu estou trazendo. E é exatamente isso, a gente traz aqueles que a gente confia no trabalho, que a gente sabe dessa índole, que a gente sabe dessa transformação que gera. Então, que o senhor continue sendo esse instrumento, continue sendo luz na vida de muitas pessoas, porque eu acredito que essa é a nossa missão principal aqui, né? Isso mesmo. Agradeço também a cada um que participou com a gente. Vai lá, me segue no Instagram. Vão lá, sigam o Dr. Bruno também no Instagram. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. A nossa meta é fazer com que cada um de vocês se sinta cada vez melhor e com a ansiedade na medida certa. Isso mesmo.
Muito obrigado a todos. Boa noite. Tchauzinho. Tchau, Sibeli. Deus abençoe, doutor. Tchau, tchau.